Minha preocupação quando eu abro o diálogo com vocês não é falar como escrever, como fazer uma sinopse bem feita de um projeto. Mas, claro, eu abro o diálogo. E se vocês quiserem, eu até posso falar mais sobre isso. Ou talvez, sei lá, mesclar, será? Falar um pouco, uma carta mais de drama psicológico do processo artístico e na outra o que fazer com isso? Bom, é o que eu estou tentando fazer. Será que eu estou conseguindo? Realmente não faço a menor ideia. Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Estamos aqui toda semana mergulhando juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Este é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 14 de janeiro de 2025 e eu vou ler e compartilhar com vocês a nossa carta semanal, escrita com carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Estamos começando. Ainda não temos apoio financeiro sem ser justamente de vocês, os nossos ouvintes. Então, é sempre bom quando os nossos interesses ganham força contra todo esse sistema e algoritmos. Bora se organizar? Essa é a cartinha número 21 e o título é Taticidades. As minhas, as tuas, as nossas vulnerabilidades burocráticas. Pode parecer ou não, mas essa é a primeira vez que eu estava muito indecisa sobre qual tema deveria ser a carta dessa semana. Porque geralmente eu me organizo fazendo vários rascunhos, com temas muito profissionais, muito sérios. Eu tento manter uma ligação entre uma semana e outra. Eu comecei isso daqui fazendo tipo um esqueleto, como se fosse o índice, sabe? Tipo de um livro. Mas eu estava agora aqui comigo mesma, me cobrando como uma jota, eu diria. E falaria. A minha cobrança geral era: "Cara, você precisa ser mais prática. Você precisa escrever mais temas como ler um regulamento ou como fazer a sua carreira decolar". Mentira, isso eu não faço. Mas eu achei um pouco a minha última carta meio coach. Eu iniciei o ano meio positive vibes e não sei se eu sou exatamente essa pessoa, nem pessoalmente, nem como produtora. E eu não quero ser conhecida como coach de artista, pelo amor de Deus, ou minimamente babá de artista. E eu também não sou contabilista. Então, logo, as burocracias que assustam a nós, no meu caso, produtores, assustam também os artistas. E não, a gente não está isento disso porque a gente é produtor. Produtor não é advogado, produtor não é contador, produtor não sabe mais do que o artista, geralmente. Tirando que, pelo menos nós produtores, o que diferencia esse mundo artístico, vamos dizer, da gente, é que a gente tem certeza de que gostando ou não, se assustando ou não, a gente vai ter que olhar debaixo da cama e dar de cara com esse fantasminha camarada chamado burocracia. Então, eu fico falando muito aqui, obviamente, da minha vida e com fé e esperança de que você se conecte. Porque eu também tô geralmente as coisas que eu tô falando é porque eu tô passando por elas. E essa semana eu tentei abrir pela primeira vez o meu cadastro na Direção Geral das Artes, né, no site de apoio no Balcão das Artes da DG Artes, que é o órgão público aqui de Portugal, que vai abrir o edital amanhã, no dia 15. E eu descobri uma coisa óbvia: eu sempre fiz isso para o outro e é claro que eu não sabia fazer isso para mim. É muito mais difícil fazer para mim, é muito mais difícil fazer pra gente. É o nosso nome que tá lá, nas burocracias, nos contratos. Isso dá pânico. E a gente não sabe nem o tamanho do compromisso real que a gente está assumindo quando o proponente, quando a proposta sai do nosso nome, do nosso número de documento. Não sei, para mim foi um pouco
realizar não só a angústia de estar me colocando nesse lugar tão fortemente e também entender os meus limites enquanto pessoa. De alguma forma, eu também acho que isso me faz uma profissional melhor, quando eu sei, de fato, o que o artista está passando. Então, eu estou tentando pegar um pouco dessa experiência para me reconstruir, não só como proponente, como ser humano, como produtora, mas como o meu papel de consultoria e, enfim, de estratégia para artista. Se eu quiser concorrer de novo em editais públicos, eu vou ter que me burocratizar mais uma vez. Então, se no futuro eu vou abrir uma empresa, com que dinheiro eu vou abrir, se hoje em dia esse recibo verde, que é tipo MEI aqui de Portugal, o que que vai ser, eu tenho que decidir. E eu sei que eu preciso seguir em frente. E diante desse conflito, eu fico aqui, escrevendo, falando sobre coisas práticas? Não, não vou. Eu vou ficar escrevendo como abrir um recibo verde, como abrir atividades na finanças. Sinceramente, não vou, porque, como eu acabei de falar agora, esse não é um papel de um produtor e você consegue ver tudo na internet. Perguntar para as pessoas, tem as lojas, enfim, tem a loja Lisboa, tem sites burocráticos, não importa em que país você esteja, cada órgão público tem os seus sites e fora tem todo esse mundo do YouTube que deixa isso geralmente muito mais fácil. Então, além de tudo, eu realmente sei e quero cobrar a obrigação do governo e das instituições públicas, que não nascem com a função de aumentar só a nossa burocracia, mas nasce para facilitar os processos. Então a gente quer acreditar nisso, que embora as informações ainda sejam confusas, na grande maioria, incompletas, a nossa obrigação também como papel mediador nisso é ir lá, perturbar, até conseguirmos a informação que queremos, seja por e-mail, por telefone, seja por qual caminho for. Também não se sabe que informação se precisa até que se pergunte por ela. Então, não é às vezes eu penso que não custaria tanto, assim, ao serviço público ter uma sessão de perguntas e respostas com todas as respostas que já foram feitas. Mas tá tudo bem, um dia a gente chega lá ou não. É bom a gente se organizar, lembra? Tcharam! E bom, no nosso caso é levantar as nossas dúvidas e fazer as tais perguntas. A gente tem que perguntar, e esse é o nosso papel. Perguntar, 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 até ser atendido. Seja um edital que você não está entendendo, seja qualquer regulamento ou burocracia que você enfrente. E existe uma coisa que a gente passa muito e tem motivo real de ser, que é o medo de perguntar, principalmente para editais open calls. A gente fica com medo de perguntar porque a gente sabe que aquela pessoa que a gente está perguntando pode justamente ser um dos avaliadores do nosso projeto. Então, minha dica é: mano, vocês não têm Instagram fake? Faz um e-mail fake para perguntas e dúvidas que você julga ser idiota sobre editais, regulamentos, qualquer open call. Então, faz um nome fake, é bom que a pessoa não te marca. Seja como for, faz. Entendeu? Sobre qualquer coisa que esteja aberta e você tenha dúvida. Principalmente, inclusive, sobre vagas de trabalho. Você pode perguntar qual é o valor que você vai ganhar do emprego que você está tentando concorrer. Antes, é óbvio, de mandar o seu currículo, porque a gente perde horas organizando o currículo, uma carta de intenção, e às vezes, tipo, cadastrando em sites, currículos, fotos, sei lá mais o que, fazendo portfólio, para o ser humano que está oferecendo a vaga não tem nem a cara de pau de te dizer quanto é que você vai ganhar, quais são os horários de trabalho e quais as condições reais daquela vaga. Então, assim, pergunta e fala: "Mano, absurdo escrever". Eu uso muitas vezes até o próprio Instagram do Se Organiza Artista para ficar cobrando vagas de emprego que eu não acho adequada para a empresa de produção. Por que que custa botar o valor, os horários de trabalho? Eu vou trabalhar fim de semana, não vou. Preciso ter carro, para quê? Então, assim, mano, eu sei, a gente é classe trabalhadora e a gente está aberto e vulnerável a essa questão. Perguntar muito também pode afastar da gente daquela vaga de emprego e a gente precisa do emprego, mesmo às vezes em condições péssimas, assim como o próprio Open Call, que fala às vezes que vai te pagar um cachê e na verdade não é cachê, é só ajuda de custos de transporte e alimentação. Isso tem que estar claro nos regulamentos. Ainda não estão. Vamos cobrar.
E eu tô aqui, o Se Organiza Artista também é um meio meu, talvez, não tão secreto assim de quem é que faz, mas é um meio de pressionar de alguma maneira mais institucionalizada, se essa palavra existe. E, enfim, a gente é vulnerável. E essa semana, então, pensando aqui alto com vocês, talvez a carta dessa semana seja bem sobre isso, sobre a nossa vulnerabilidade burocrática, o quanto a gente tem que assumir que não sabe e que não vai saber. E se você tiver condição mesmo de consultar um contador, uma advogada ou um amigo que já está adiantado no que você está tentando fazer, ou alguém que trabalhe numa associação, numa produtora maior, faça. E essa é a importância dos grupos de produção. Essa é a importância de ter grupo de amigos. Essa é a importância final da gente não trabalhar sozinho e ter grupo. Eu não consigo mesmo fazer muita coisa sozinha. Então, meu maior desafio nos últimos tempos é fazer as coisas sozinhas. E tá sendo muito, mas muito, muito difícil. Tem gente que tem problema contrário, que o maior desafio é quando sai da sua cabeça e vai para o coletivo, porque sempre fez tudo sozinho. Eu não. Aqui no meu contexto, eu escrevo e, além de tudo, há toda uma comunicação de imigração que eu chamo. Todo um lost in translate, seja como for, uns perdidos nessa tradução estranha. Porque aqui em Portugal, que é o meu caso específico, a gente tem uma comunicação de imigrante com a falsa premissa de que a gente fala o mesmo idioma. E é óbvio, a gente não fala. O que é formal para o Brasil não é formal para Portugal. O tu informal, o você formal. Eu não vou me acostumar a isso. É tipo, sei lá, achar que você é formal ainda não entrou na minha cabeça. Então, há dificuldades. E nem todas as variações ainda do tamanho que é o Brasil, com todas as suas variações linguísticas e apropriações. Então, enfim. Eu toda vez acho que eu fico meio encantada. Encantada não, na verdade, palavra errada. Eu fico mesmo embasbacada com a dificuldade com coisas simples que a gente enfrenta quando volta a ser imigrante. É um caminho que parece que você está sempre recomeçando, sempre. E como eu disse na semana passada, é péssimo sentir que a gente está sempre começando. Esse recomeço, 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 ele me dá uma sensação de agonia imensa. Eu não queria real me sentir recomeçando mais, principalmente em relação à carreira. Mas a gente tem que ter fé na filosofia do espiral, que eu chamo que a gente vai indo e voltando, mas sempre diferente. Abre empresa, abre atividade, abre MEI, abre Recibo Verde, abre LDA, abre LTDA e fecha e vai seguindo. E o foco é ir, né? O foco é seguir. O meio, espero que toda essa burocracia seja só um meio de transporte. Então, mais uma vez, eu vou tentar uma forma de interação aqui entre nós e perguntar para você agora que me escuta. O que você realmente espera desse espaço da newsletter e do podcast? Vocês esperam que aqui seja um pouco mais prático? Porque eu, que estou aqui agora escrevendo e falando do meu projeto, eu quero vocês para saber se eu mudo um pouco a direção e faço as coisas mais práticas, versão manual, mais oficinas. Tem outros portais, eu acho, que tem outros profissionais também que fazem esse de como escrever edital, como faz, enfim, como passar no edital, como ler um regulamento, todos esses passo a passos de como, que enfim, não sei, sinceramente eu não sei. Aqui em si nunca foi criado esse espaço para isso, ou exatamente só para isso. Eu acho super importante e ajuda muito todo esse cronograma de passo a passo. Mas agora a proposta em si de Se Organiza Artista não é exatamente essa. E talvez eu ainda esteja descobrindo junto a missão do projeto, mas hoje em dia o desejo foi: "Olha, tem esse edital, ele existe, vai lá. Saiba que você tem oportunidades que você talvez não esteja vendo, que você nem sabia que existia, porque tem editais pequenos, médios e grandes". E eu me esforço muito para não divulgar só os editais enormes na página ou os minúsculos, mas sempre ter essa dimensão de 3 tamanhos de editais ali, para as pessoas não se assustarem tanto com burocracia, mas ao mesmo tempo saberem que
Existe a burocracia e existe outros que são, às vezes, preencher um Google Forms, que é um formulário extremamente simplificado que dá para aplicar com o projeto. Então, assim, tem residências no interior de Portugal, tem coisas grandes, tem coisas em outros continentes, tem coisas que vão circular toda a Europa, tem participação entre governos, tem acordos bilaterais, tem de tudo. Então, o meu objetivo sempre foi mostrar, tem caminho, que era que eu sempre falo aqui, vou ficar me repetindo, recriar, criar imaginário. Então, minha preocupação quando eu abro aqui mais uma vez esse diálogo com vocês não é exatamente falar como escrever, como fazer, como é um projeto bem feito, mas é claro, né, se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque no final, o que que adianta ficar falando, 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 se esse também não é o que vocês querem ouvir. Mas o que que vocês acham? Vamos mesclar? Falar um pouco, tipo, uma carta mais dramática, com meus dramas psicológicos do processo artístico, e na outra o que vamos fazer com isso? É o que eu tô tentando fazer, não sei se eu tô conseguindo, não faço a menor ideia, mas é o que eu tenho tentado. Então eu falo, 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 no final aqui, depois na newsletter tem sempre a seção com o link dos editais, os editais estão geralmente organizados no Instagram, enfim. Vamos tentando, porque a intenção real é o fazer sempre e não desistir. E e se você conseguir colocar para fora o que você quer, nem que seja em uma conversa informal com os amigos, mas tornando palpável o fora da sua cabeça, para mim esse sim é o primeiro como, é o primeiro passo do projeto. Então os feedbacks que eu tenho, que eu tendo por aqui, são de amigos e pessoas mais próximas que falam que eu tenho tocado o coração deles com as minhas cartinhas. E obviamente é importantíssimo para mim saber disso, eu também me comovo, eu também fico feliz. Mas claro que eu também quero saber se as pessoas estão acreditando mais nelas. Vocês estão escrevendo mais os seus projetos? É sobre aceitar o não e aceitar o sim. Aceitar qualquer coisa, aceitar respostas, sabendo que você está começando a fazer mais e mais e mais perguntas, mais fora e menos dentro, e equilibrando fora e dentro. O meu objetivo é fazer isso por mim também, aceitar os meus nãos, aceitar os meus sims, pegar essa felicidade plena, agarrá-la e dizer: é minha, e são as minhas respostas todas, e não é por acaso. Eu tenho respostas, porque eu perguntei sobre elas. Então nunca vai ser sorte, se você não nasceu rico, nunca vai ser sorte. E assim que eu acho que eu termino essa carta da semana aqui, bem enlouquecida, porque agora não sei se exatamente eu entendi qual é o tema, porque eu fico presa ao tema e fico ali sofrendo e sentindo ele. Minha dica final, para você que também não perguntou, é: as sabedorias que você tiver, use-as todas. Porque para mim, a gente tem tanta ferramenta para descobrir a informação que precisa, seja via tarô, amigos, astrologia, chat GPT, e eu não falo isso como piada. Eu falo disso como conhecimentos ancestrais que as pessoas jogam fora de lado. YouTube, com todos os seus vídeos, de como escrever o melhor projeto, enfim, teoricamente tudo isso ajuda, mas na maioria das vezes também te atrapalha um pouco a formatar essas ideias. E eu quero superar o do como, que fica angustiando, fazendo uma lista do que você não tem o objetivo geral, você ainda não tem o objetivo específico, formatado para o edital. Dentro da sua cabeça, certeza que quando você criou o teu projeto, lá dentro, se você investigar, você sabe aonde você quer chegar com ele. Sempre faça o exercício, feche o olho, aonde você se vê com o seu projeto, aonde você se vê chegando, o que você quer com ele. Eu quero que a gente tenha real a dimensão de que a burocracia é um dos caminhos. E é um pavimento, às vezes, sei lá, saber as coisas, os nomes, as siglas e mais siglas. Conhecimento é arma. Arme-se. Eu quero respirar fundo, passar pela dificuldade, que lembrar que as burocracias, vou aqui eu desligar essa ligação com vocês na nossa cartinha, voltar para o meu site das finanças e olhar de novo esse bloqueio com mais alegria
É um bloqueio estúpido, talvez, não sei, mas é um bloqueio. Vamos colocar mais um vídeo no YouTube, ler minhas atividades, lista de atividades, cais e vamos embora, porque eu preciso de força. E talvez, sendo verbo, mágica e vomitando, eu encontro forças aqui, falando, 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 falando. Sabendo que é um processo chato, mas eu vou ter que passar por ele, se eu quero ganhar dinheiro com os meus projetos. No mínimo, é preciso ter uma conta bancária, então quem ainda não tem, comece por aí. Passos miúdos, simples, mais passos. Um cadinho de cada vez a gente vai seguindo, porque resolver burocracia também, veja bem, dá um gostinho de vitória incrível. É bom saborear essas vitórias, todas elas. E assim a gente chega ao final da cartinha da semana. E fica aqui a provocação geral. Você já apoiou um artista independente hoje? Se gostou do projeto e do nosso conteúdo, compartilhe, ative o sino, salve, dê todas as estrelas. Você já sabe o que fazer, então faça. E se puder, considere realmente apoiar financeiramente nosso trabalho. Ativamos a opção da assinatura paga no Substack para fortalecer o projeto e garantir a sua continuidade. Se ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Nos tire do seu spam. E se ainda não segue nas nossas plataformas de áudio, também vamos nos encontrar por lá. No mais, todos os links estão na descrição do episódio e você pode nos achar. É só buscar por Se Organiza Artista. Um beijo, até semana que vem. E até lá, bora se organizar?